Bom, como vocês já sabem, a automação industrial ela precisa de certas normas e regras para serem seguidas e para ter uma normalização ou para ter uma padronização dos meus equipamentos, seja no meu CLP, seja meus instrumentos de sensores, motores, atuadores em geral, motor, válvula e etc. E uma das normas mais importantes da indústria é essa regra ou essa norma IEC 61131, que ela vai abordar vários temas que a gente vai ver na aula de hoje, e esses vários temas dão norte para a indústria em geral, de como seguir, como produzir equipamentos, como produzir o software que vai ficar interno a esses equipamentos. É claro que é uma norma, não é uma obrigação, não é uma NBR, por exemplo, não é uma BNT que deve ser seguida obrigatoriamente, mas ele fornece um norte para as empresas e elas acabam seguindo, porque isso facilita o projeto dos meus esquemáticos, facilita o projeto dos nossos da nossa indústria em si, de todos os equipamentos e de tudo que a gente precisa criar. Se ele for seguindo uma determinada norma, uma determinada regra, eu não vou ter grandes dificuldades quando eu precisar fazer uma alteração de uma válvula que queimou de uma empresa, vou para outra. Um CLP que danificou por algum motivo, compacto, e eu não posso tirar os módulos, eu tenho que tirar todo o equipamento e colocar um outro CLP. Então, se eu sigo determinadas normas, eu consigo fazer essa substituição sem grandes dificuldades e facilitar, não parar, sei lá, 1 hora, 2 horas na minha indústria, da produção da minha indústria, para fazer essa substituição. Lembre-se, todo tempo é dinheiro. Sempre, sempre na indústria, tempo é dinheiro. Eu dei o exemplo para vocês, não lembro se foi bem na turma de vocês, mas eu acho que sim, do conhecido meu, de um churrasco que eu fui lá em João Pessoa e que ele trabalhava na Jeep e que ele parou a produção por algum motivo lá, um erro de produção, na verdade, de CLP, que uma configuração errada que ele mesmo fez e parou a produção por 1 hora. Parar a produção de 1 hora de carro e principalmente Jeep, ele me disse que chegou perto de alguns milhões de reais de prejuízo. Então, imagina isso se eu vou parar uma fábrica, um campo de exportação ou de refinamento de petróleo, por exemplo, parar os equipamentos e deixar uma planta sem produzir é custoso. Eu estou pagando diária de funcionário. Algumas plataformas de petróleo, elas são alugadas, na verdade, elas não são diretas da Petrobras. Então, se tiver dano ao equipamento, eu tenho que fazer uma substituição de forma mais precisa e mais rápida possível para evitar ficar parada determinados tempos e parar minha produção e assim eu tá perdendo dinheiro. Tempo é dinheiro, parar a produção, eu vou perder tempo e assim perder dinheiro consequentemente. Então, a norma IEC 61131, ela surge disso, da necessidade de padronizar os equipamentos, de padronizar a forma de criar e produzir os equipamentos industriais, seja CLPs, seja os códigos dos CLPs, seja as linguagens de programação relacionadas aos CLPs. A gente vai ver que existem 5 linguagens de programação que CLPs conhecem. Claro que, já adiantando para vocês, que nem todos os CLPs suportam as 5 linguagens, às vezes voltam para uma linguagem específica. Nessa norma também a gente tem uma normalização de como tem que ser feita a comunicação entre os equipamentos, comunicação Fieldbus e etc. Tem a parte da norma que fala de controle inteligente, utilizando lógica fuzzy e etc. Então, tudo isso é normalizado para, quando eu precisar fazer uma substituição ou quando eu mesmo precisar fazer um projeto, eu já ter tudo, uma regrinha para seguir, bem mais simples do que precisar reinventar a roda ou refazer todo o projeto, já que um equipamento específico foi danificado. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Essa regra IEC 61131. E também a gente vai ver ladder. Ladder que vai ser o foco do resto dessa unidade,
que é a linguagem de programação voltada especificamente para CLPs. É uma linguagem de programação bem simples, não sei se vocês já chegaram a ver, mas pelo menos alguns exemplos eu já mostrei para vocês durante as nossas aulas, mas vocês vão ver que é um negócio bem simples. Quem aí já pagou estrutura de dados 1, 2, já pagou programação voltada para competição, não vai ter dificuldade nenhuma em aprender ladder. A gente que é engenheiro da computação, engenheiro mecatrônico, consegue tirar de letra. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou dar uma rápida introdução sobre o tema, a motivação, eu acabei de dar a motivação. Vou falar um pouco sobre as linguagens de programação, as 5 linguagens de programação existentes, e vou focar na linguagem ladder, dando um exemplo no final de como é que ela funciona e como implementar. Então, vamos lá. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? Pensa que isso aqui é uma aula normal. É muito chato estar falando, só eu falando e ninguém me interromper, ninguém não ter esse feedback de vocês. Primeiro, eu já não estou vendo vocês, já é meio ruim, mas falar com a tela preta é mais complicado, e principalmente para uma pessoa tímida como eu. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem que a regra IEC 131, ou ainda 61131, tanto pode ter esse 6 quanto não ter esse 6, ela foi inventada ou foi normalizada em 1992. Ela é uma linguagem, ela foi produzida a partir da união tanto dos meios acadêmicos quanto do meio industrial, tanto pela academia quanto pelos setores privados. E isso facilita a criação e padronização de linguagens de programação, de novos paradigmas que vão sendo existidos, já que, como foi produzido por parte da universidade, por parte de setores da educação, isso facilita com que a educação também siga um padrão que está sendo normalizado por aquela regra. Então, não foi uma coisa decidida só pelo setor privado ou só pela universidade, mas foi um conjunto dos dois que formou essa regra 6131, que facilita essa normalização. E essa regra, ela basicamente contém 8 capítulos, onde o primeiro capítulo tem informações gerais, capítulo 2, requisitos de hardware, capítulo 3, linguagem de programação, 4, guia de orientação ao usuário, 5, comunicação, 6, comunicação via Fieldbus, 7, controle de programação utilizando fuzzy, e 8, guia para implementação das linguagens. São esses capítulos. Eu poderia passar para vocês lerem esses capítulos, só que como eu sou um professor muito bonzinho, eu não vou passar. Mas por quê? Porque cada um desses capítulos tem cerca de 240 páginas por aí. Então, seria totalmente inviável passar para vocês para ler. Vou confessar para vocês que eu li todos esses capítulos 1 ou 2 vezes na vida, não li várias vezes. Por quê? Porque essas normas, normalmente, a gente consulta quando precisa delas. Mas como eu ia dar aula desse assunto, eu parei para ler todas as regras, todo o normativo. Não é uma linguagem simples, é uma linguagem extremamente técnica, mas que fornece para a gente um arcabouço interessante para entender como está as normas atuais da produção em automação industrial. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, eu acho que o Cigar nem suporta a quantidade de material que eu teria que passar para vocês. Então, procura na internet, eu posso procurar alguns links e colocar lá no Cigar sobre essas normativas. Mas não é obrigatório vocês lerem, não é obrigatório vocês saberem, fazerem um resumo, por exemplo. Não, porque é extremamente extenso e com certeza vocês têm outras disciplinas e outros compromissos. Então, sendo assim, basta vocês saberem o que tem em cada um desses capítulos da minha regra, tá? Então vamos analisar quais são os capítulos e como é que eles são, o que é que contém nesses capítulos. No primeiro capítulo, na parte 6131-1, ela volta para o glossário, para as informações e o padrão de leitura que tem que ser lido em termos técnicos. Aqui, na parte 1, é uma parte bastante comum quando vocês estão trabalhando, como vocês estão pesquisando normas técnicas, que normalmente tem uma regra para ler a regra. Então é justamente isso que esse capítulo 1 trata.
algumas normas, alguns glossários, algumas listas de normas que foram relacionadas para produzir a norma 6131. Então, é basicamente uma introdução para você entender a regra. É o que a gente tem nesse capítulo 1. No capítulo 2, alguns requisitos mecânicos, elétricos e funcionais para controladores lógicos programáveis e também periféricos associados. Então, a gente tem, basicamente, todas as regras de funcionamento que o CLP deve seguir para ele poder ser considerado um CLP e para ele poder ser utilizado na indústria. Condições de serviço, transporte e armazenamento, informações a serem oferecidas pelo fabricante, aquelas informações necessárias, como tensão nominal, quantidade de entradas, quantidade de saída, processador, capacidade de armazenamento. Todas essas informações têm que estar na regra do datasheet, está na regra para ser seguida no datasheet, são informações necessárias que o fabricante tem que fornecer para a gente conseguir trabalhar com ele. Imagina que eu vou trabalhar com CLP e não sei qual é a tensão que ele suporta. Tensão máxima, corrente mínima, ou a corrente que ele fornece, a tensão que ele consegue fornecer. Então, é impossível de trabalhar dessa forma. Então, está na regra que, se eu produzir um controlador lógico programável, eu tenho que fornecer essas informações necessariamente para a minha empresa que vai utilizar. Então, é responsabilidade lá no datasheet, lá nas minhas informações sobre o hardware que eu produzi, ter todas as informações do hardware relativa à produção dele. Então, aqui, nessas duas regras, são duas regras simples e, basicamente, nesses capítulos não chamam muita atenção. Por quê? Porque a gente vai voltar mais para programação. Então, lá no capítulo 3, aí sim, a gente já começa a ter uma normalização de como trabalhar e quais são as 5 linguagens de programações que é possível programar em controladores lógico-programáveis. Então, a gente vai ter o software de comunicação e o modelo de programação que tem que ser seguido para poder estar no CLP, quais são os softwares, o que é que o software do CLP tem que ser capaz de fazer, qual é a comunicação que ele pode fazer entre software e hardware. Aqui eu não estou preocupado com comunicação com outros CLPs. Lá na frente a gente vai ver que tem uma norma específica voltada para isso. A gente tem 5 linguagens de programação, como eu já falei para vocês, algumas linguagens mais parecidas com linguagens de alto nível e algumas linguagens bem de baixo nível que a gente vai verificar ainda na aula de hoje. Sintaxe e semântica das linguagens de textos e linguagens gráficas. Essas 5 linguagens elas são divididas basicamente em 2 categorias: linguagem de texto e linguagem gráfica. A gente vai ver a diferença também no andar dessa aula. A gente vai focar basicamente nessa regra 3, porque nosso curso de engenharia de computação e engenharia mecatrônica acaba voltando mais para a programação do que produção de CLPs em si. E também a gente vai aprender esse sequenciamento gráfico de funções. Esse sequenciamento gráfico de funções é basicamente uma linguagem de programação, é uma das 5 linguagens de programação que volta a programação mais para uma sequência lógica de instruções. Então, é basicamente o desenho do fluxograma para dizer qual é o comportamento que o CLP tem que ter. Na parte 4, no 4º capítulo dessa regra, aí sim a gente já vai ter a utilização de componentes de padrão de controladores programáveis, outros componentes de padrão, como tem que ser entrada, especificações dos requisitos para aplicação e seleção da implementação de sistemas. No capítulo 5, a gente já tem a comunicação propriamente dita. Tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, a gente vai falar de comunicação. Seja entre CLPs, no capítulo 5, com meus elementos primários e secundários lá da minha planta, com meus atuadores, com meus sensores e etc., os elementos finais e primários de controles, como também com outros controladores lógicos programáveis. Lembre-se, o CLP ele não vai se comunicar apenas com controladores, eu tenho que me preocupar também com uma comunicação que está acontecendo com os outros sensores. Existem redes industriais voltadas para redes de sensores. E como é que tem que ser feita a comunicação dessa rede de sensores para o meu CLP? Está lá na nossa regra número 5. A regra número 6, ela serve para comunicação de CLPs em rede Field Bus.
esse tipo de rede, esse protocolo específico, a gente vai aprender lá na terceira unidade sobre como funcionam as redes Fieldbus, como funciona o comportamento de CLPs em uma rede industrial. Para a comunicação do meu CLP, que é um instrumento lá do chão de fábrica, com, por exemplo, minha sala de controle, com, se possível, comunicação lá com o topo da pirâmide na indústria 4.0 e etc. Lembrando que, agora que eu falei da indústria 4.0, que a gente vai ter uma palestra aí sobre a indústria 4.0, provavelmente. A parte 7 da nossa regra, um dos últimos capítulos, fala e aborda sobre o controle fuzzy e como é que ele tem que ser implementado no CLP. Ele dá todo o arcabouço necessário para fazer o controle fuzzy, para programar um controle fuzzy, todas as funções de pertinência. Vocês com certeza já viram isso lá, seja em inteligência artificial, seja em controle inteligente. É o meu campo de pesquisa atual, controle fuzzy, mas, sendo sincero, eu nunca utilizei controle fuzzy em CLPs. Normalmente, a gente faz um software extra para acoplar no SCADA e assim fazer o controle fuzzy, mas programar direto no CLP eu nunca cheguei a programar, não. E o capítulo 8 fornece diretrizes de aplicação para a implementação de linguagens de programação para controladores lógicos programáveis. É na 8 que eu posso ter uma extensão da linguagem de programação que o meu ladder, que é uma das minhas 5 linguagens, nos fornece. Então, é nesse capítulo 8 que as empresas se baseiam para criar modificações para a linguagem de programação. E aí eu tenho o ladder com algumas funções extras, eu tenho linguagem de alto níveis com funções pré-determinadas pelo fabricante. Então, é interessante que na parte 8 está informado essas normas para serem seguidas e como tem que ser a padronização das funções que são fornecidas pelo fornecedor ou pela minha indústria que está produzindo o equipamento CLP que eu estou utilizando. E, com base nisso, a empresa pode fazer modificações para aumentar a funcionalidade do CLP, fornecer funções extras que outros CLPs não têm, e etc. Ou modificações mesmo de linguagem de programação já existente em outras empresas. E assim, é sempre necessário e sempre interessante ver como a empresa, seja a Sims, seja a WEG, seja a Altus, por exemplo, fornece a modificação da ladder ou da linguagem de programação que você está utilizando para aquele equipamento que você vai trabalhar. Então, sempre que vocês forem trabalhar com CLPs, sempre que vocês forem trabalhar com programação para CLPs especificamente, é sempre interessante verificar o equipamento e o datasheet do equipamento que você está trabalhando. E assim você conhece as modificações necessárias para poder trabalhar. Deu para entender essas 8 regras, ou os 8 capítulos que estão presentes na minha norma 61131? Deu, professor. Show. Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu abrir aqui o chat para ver se vocês comentaram alguma coisa. Não comentaram nada, então vou continuar. A norma 6131, ela nos fornece também algumas definições que são importantes para o nosso CLP, como, por exemplo, a configuração, recurso, tarefa e unidade e organização de programas. Essas 3, basicamente, ela define a arquitetura. E a unidade de organização de programas são os programas, funções e blocos. Configuração, recurso e tarefa é a arquitetura do CLP em si. Fornecendo, por exemplo, na configuração, ela basicamente corresponde ao composto de diversos recursos, como finalidade de resolver problemas em particular. É na configuração que eu tenho todos os recursos necessários e a arquitetura que nos fornece o funcionamento do CLP. Então, ela engloba vários recursos, várias tarefas e etc. Então, a configuração, tem até uma imagenzinha aqui que eu acho interessante, ela é composta por recursos, variáveis, tarefas, programas e etc. É ele que dá o arcabouço e dá as informações necessárias de
quais são as entradas, quais são as saídas, quais são os recursos que eu vou utilizar para realizar determinada tarefa, como é que eu posso dividir as tarefas e etc. Então ela dá todas essas informações necessárias à configuração. Já recurso, aí sim eu estou preocupado já com a interface humano-máquina, a interface de sensores e atuadores, como processadores e etc. É onde vai rodar meu programa, são todas as funcionalidades que estão presentes no meu CLP. Enquanto na configuração eu posso ter vários recursos, no recurso eu estou restrito a determinados processadores, a determinadas memórias e etc. Eu posso ter vários processadores ligados no meu CLP, várias memórias ligadas no meu CLP, dependendo da funcionalidade e da especificação que eu exijo para o meu projeto. Então, a configuração permite a comunicação entre os recursos, permite a manutenção de cada um desses recursos, mas o recurso está voltado mais para a execução da tarefa em si, que aí já vem o que é tarefa. Tarefa é basicamente um elemento de disparo, é o que vai fazer a atividade ou a ação ser engatilhada para ser executada. Então é a tarefa basicamente que vai dizer, opa, está na hora de fazer determinada ação, está na hora de tomar determinado, ligar determinada bomba, desligar determinada bomba. A tarefa ela é um elemento de controle que executa essas informações. E normalmente ela é periódica, tá? Então, eu tenho que executar a ação de controle a cada 0,1 segundo. É a tarefa que me informa esse tempo. É ele que vai informar quando tem que ser executado, ele que vai dar esse trigger, esse gatilho de execução da minha tarefa. A unidade de controle, de organização de programa, aí sim, ele já volta para programação, função e blocos, é onde está armazenado todos os meus programas, todos os meus blocos, todas as minhas variáveis e etc. E ela é subdividida em funções, blocos funcionais, programa, variáveis globais e locais e caminhos de acesso. São esses 5 termos que fazem parte do PO, ou do POU, com diferenças entre eles, claro, né? Por isso que são 5. As funções, eles são muito parecidos com blocos funcionais, mas existe uma diferença entre eles. As funções são os elementos de software que só existem quando são executados. Por exemplo, bloco de aritmético, de soma, subtração, comparador, condicional. Tudo isso, ele só executa e só existe quando ele é executado. Quando eu não estou executando nenhuma dessas tarefas, ele não existe, ele passa a ser desligado do programa. Diferente dos blocos funcionais. Os blocos funcionais, eles realizam funções, perfeito, igual a função, só que ele tem persistência. E o que é isso? Ele tem uma memória interna desses blocos funcionais. Então, por exemplo, um contador de número de latinhas que está passando em esteira. Se eu parar a execução, eu tenho que saber, naquele momento, quantas latinhas já passaram por essa esteira. Por exemplo, eu estou fazendo um pack de 12 latinhas, quando eu religar o meu sistema, eu já saber que tem 9 latinhas, por exemplo, não deixar passar mais. Mesmo que a função não esteja sendo executada, a memória tem que estar interna a esses blocos funcionais. Então, essa é a diferença de blocos funcionais para função. Enquanto função só existe quando está sendo executada, os blocos funcionais, eles sempre vai ter uma memória e sempre vai guardar alguma informação. E isso é necessário tanto em temporizadores, quanto contadores, quanto em controladores PIDs, que tem um integral, então eu tenho que ficar acumulando um determinado erro, um determinado valor, para poder ser executado. Então isso é bem interessante de vocês notarem a diferença de funções e de blocos funcionais. O programa, que aí programa é de cara o elemento de software, de mesma linguagem de programação ou não, os dois podem ser juntos, que formam um programa. O programa é a sequência de código que vai ser executada lá no meu CLP, e aqui tem esse detalhe que é bem interessante, que é, eu não preciso programar para CLPs em uma linguagem específica. Eu posso fazer comunicação entre duas linguagens. E aí eu posso programar, por exemplo, em uma linguagem de alto nível e em ladder, e fazer a comunicação entre elas. Posso fazer uma linguagem gráfica com uma linguagem escrita. Posso fazer Graph7, que é o que a gente vai aprender, com um ladder, e juntar os dois. Então é bem interessante ver essa comunicação e que
os programas fornecem essa ponte entre duas linguagens de programação. A gente não vai chegar a trabalhar com essa comunicação entre duas linguagens de programação, mas é interessante que vocês saibam que exista essa possibilidade. Variáveis globais e variáveis locais, aí eu estou preocupado de como é feita a comunicação e qual é o escopo das variáveis, vocês já sabem disso mais do que eu, já programaram bastante, eu também programei bastante, mas vocês sabem com certeza a diferença das variáveis globais, da variável local. A variável global, normalmente, ela é conhecida por todos os recursos. Então, se eu tenho um recurso trabalhando com uma variável de temperatura e o outro recurso trabalha com essa mesma variável, normalmente essa variável é global e eu posso ter acesso nesses dois recursos diferentes. Se ela é local, ela tem um escopo local. Então, a informação dela está presa dentro daquele recurso, dentro daquela tarefa e etc. E caminhos de acesso são a forma de transferência de dados. São basicamente os fios que conectam as diferentes tarefas, os diferentes recursos e a configuração com todos eles. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem um desenhozinho que é interessante de analisar. Minha configuração, que é o conjunto de recursos que são fornecidos pelo meu CLP. O recurso, que são os conjuntos de tarefas e programas. As tarefas são os elementos de trigger, são os elementos de gatilho, que vão ser executados quando eu tenho um determinado ciclo, quando eu tenho um determinado período para ser executado. Então, essas são as nossas tarefas, que está relacionada com o nosso programa. O programa é quem fornece essas informações, enquanto a tarefa é só o trigger, o programa é onde está o código que tem que ser executado. E as tarefas podem estar ligadas a vários programas ou só a um programa. E as variáveis globais, elas têm comunicação com todos os recursos, e as variáveis locais só têm comunicação com o programa em si. Então, deu para entender essas informações? O que é uma configuração, recurso, tarefa, programa, as variáveis globais, os caminhos de acesso. Bom, os caminhos de acesso são esses traços, esses fios que comunicam um programa com uma tarefa, que comunicam um recurso com outro, e etc. Deu para entender? Estão acompanhando? Sim, professor, deu para entender. Beleza, deu para entender. Tá ótimo. Quero saber se tem alguém aí. Linguagem de programação. Então, agora a gente vai voltar para a linguagem de programação, para as 5 linguagens de programação que estão presentes nos meus CLPs. Obviamente que não necessariamente meu CLP tem as 5 linguagens de programação. Alguns CLPs mais simples possuem 2 ou 3, mas normalmente sempre mais que uma. Eu já falei para vocês lá na aula que eu estava apresentando CLPs, que existem CLPs bem mais simples, que a gente chama de relé programável, e esses relé programáveis, eles não têm todas as linguagens de programação, não têm todos os recursos que CLPs têm. Então, acaba que, apesar de ter 5 linguagens de programações existentes voltadas para a programação de CLPs na indústria, alguns CLPs não possuem as 5, possuem 3, 2 e etc. Normalmente, elas seguem um padrão de ISO 646, de Basic Code Table, basicamente a representação de caracteres que ela consegue entender na minha linguagem de programação. Apenas letras maiúsculas são consideradas, então todas as letras minúsculas são transformadas em letras maiúsculas, quando eu estou falando de variáveis, e no caso de palavras-chave da linguagem, leitura, escrita no determinado sensor, leitura de um sensor, escrita no determinado atuador, de uma determinada palavra, e etc., elas são case sensitive. Ou seja, para variável, para meus identificadores de variáveis, ele não é case sensitive. Porém, nas palavras-chave, ele é case sensitive. Então, se vocês escreverem um código em palavras-chave maiúsculo e minúsculo, pode dar alguma diferença. Os identificadores da linguagem de programação, o primeiro caractere não pode ser um dígito. Isso aqui é bem parecido com o que a gente vê lá em linguagem de programação inicial.
Lá na definição de informática fundamental, vocês viram isso com certeza. Identificadores não pode ter o primeiro caractere como sendo um dígito. Então, não posso ter um header ou uma temperatura, etc. Não posso. É importante que coloquem, sempre que vocês estiverem utilizando variáveis, utilizando linguagem de programação, que vocês deem nomes específicos para aquelas entradas, para vocês saberem o que é que está entrando, o que é que está saindo, quais são as informações que estão sendo trafegadas por aquele caminho de dados. Então, é sempre interessante dar nome relevante para as minhas variáveis. Evitar auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, como eu sei que vocês têm o costume de fazer, como eu tenho o costume de fazer. Caractere, por exemplo, underline, ele não é reconhecido pela linguagem, não é permitido utilizar underline. Identificador não pode ter espaço, isso aí vocês já sabem também. E, embora possa ter qualquer tamanho minhas variáveis, no compilador interno do CLP, eu acabo entendendo apenas 6 caracteres. Então, por exemplo, heater 12 é a mesma coisa que heater 1. Então, a gente tem que ter cuidado também quando está fazendo o tamanho das variáveis e como a gente está fazendo a nomenclatura dessas variáveis. Isso tem a ver, principalmente, que CLP ele tem uma memória limitada para ser trabalhada com o programa. Então, dá nome de variável, como, por exemplo, temperatura, sensor de nível de pressão do tanque A, que serve para, etc. Eu vou ocupar muita memória para a representação dessa variável. Então, para evitar isso, é limitado a representação das variáveis para 6 caracteres. Então, dá nome, por exemplo, temp1, temp2 e assim, etc. Por mais que a gente saiba que eu posso colocar, como eu dei o exemplo, sensor de temperatura para o tanque e etc., quando eu for compilar, ele só vai entender 6 caracteres. Então, é importante que pelo menos os 6 caracteres sejam diferentes entre eles, para evitar dar grandes problemas. Nas linguagens de programação de alto nível que eu utilizo nos meus CLPs, eu tenho vários tipos de dados. E aí, são bem semelhantes ao C, ao C++, que eu tenho a limitação de bytes para a representação. Então, por exemplo, eu vou ter inteiro, eu vou ter float, eu vou ter booleano, eu vou ter string, todas essas informações eu vou poder armazenar dentro do meu CLP das minhas variáveis. Então, por exemplo, o inteiro, ele normalmente tem 16 bits e ele tem um range de 32.768 negativo até 32.767 positivo. E assim, etc. Essa tabela aqui eu vou deixar para vocês consultarem depois, se vocês precisarem, mas, como eu falei para vocês, a disciplina ela é voltada para ladder. Aqui é importante que vocês conheçam que existe a possibilidade de programar em linguagens de alto nível que vai conseguir aquelas funcionalidades e aquelas funções que vocês conseguem programar em linguagem de alto nível, porém, eu não tenho... Eu tenho a funcionalidade da ladder que é muito parecida com a funcionalidade, com a implementação de relés. Logo, ela é bem mais simples de ser programada do que essas linguagens de alto nível. Então, a gente vai voltar para a linguagem ladder. O CLP ele pode não necessariamente suportar todas essas entradas que eu tenho, ou todas essas variáveis que eu tenho numa tabela de inteiro, numa tabela de float, etc. Eu posso ter só algumas limitações, dependendo do fabricante. Eu tenho uma variável do tipo string, do tipo alguns bits do tipo string, bool, byte, word e etc. Eu tenho também float, que eu não coloquei aqui, porque enfim, eu deixo para vocês pesquisarem depois essas linguagens de alto nível e esses tipos de variáveis que eu posso ter na linguagem de alto nível, mas é importante, novamente, que vocês saibam ladder. Das linguagens de programação, como eu já falei para vocês anteriormente, eu tenho 2 categorias. As linguagens textuais, que aí são textos estruturados, lista de instruções, que são linguagens de alto nível. Eu tenho tanto a linguagem de alto nível quanto uma linguagem de baixo nível. A gente vai ver um exemplo aqui de Assembly, por exemplo. É muito parecido com Assembly, não chega a ser, mas é uma linguagem própria para CLPs.
vou facilitar a vida de vocês, não vou deixar vocês programarem Assembly, porque é muito cansativo e totalmente imprático. E linguagens gráficas, e aí sim a gente vai ter o foco dessa disciplina. O diagrama ladder, que ela parece uma escadinha, vocês vão ver, o diagrama de bloco funcional e mapas de funções sequenciais. O que a gente vai voltar nessa disciplina são para as linguagens ladder e mapa de função sequencial. Vão ser os focos dessa disciplina. Deixa eu fazer aqui, rapidinho. Ok. A linguagem em diagrama ladder é uma das linguagens gráficas que a gente vai aprender, é a linguagem mais utilizada em CLPs e é projetada para imitar a lógica de relé. A lógica de relé é uma lógica basicamente que funciona como circuito através de botoneiros ou de entradas digitais que eu vou ter uma saída. Esse é o diagrama de um circuito a relé que funciona da seguinte forma. Quando eu pressionar esse botão e essa entrada aqui estiver fechada, ou essa chave de fim de curso que está aqui selecionada estiver ativa, ou seja, o que é que eu tenho? Esse botão aqui, push button, está pressionado, ou essa entrada aqui estiver ativa, então eu tenho um fluxo de energia que vem dessa linha e vai até ao meu sistema. Professor? Oi. Mas no caso aí não teria que estar os dois em estado fechado, não? Porque é como se fosse série, não? É um AND, não? Esse aqui é Tipo, um o AND. botão e o contato. Esse aqui é um AND. É que eu não sei se eu escutei você falou. Porque falou ou é nessa parte de baixo aqui. Ah, tá certo. Ou é esse aqui. Ah, você falou ao mesmo tempo, beleza. Foi, eu falei ao mesmo tempo. Então é o seguinte, como é que vai funcionar? Se esse botão estiver pressionado e essa cadeia aqui, essa entrada aqui estiver ativa, então eu vou ter um fluxo de energia nessa direção. Ou basta essa chave de fim de curso estar ativa. Essa chave de fim de curso ativa, eu tenho energia nesse caminho. Então, basicamente, o que eu vou ter é PB end CR1 ou CR2 LS, desculpa, ou LS1 ativo. E é claro que aqui, depois eu tenho um end com essa chave que a gente vai aprender, que é uma chave, uma botoneira de normalmente fechado, essa representação. E se essas condições forem satisfeitas, eu ativo um determinado motor, eu ativo essa minha saída. E eu vou conseguir fazer isso, a mesma coisa, essa representação, utilizando o ladder. Utilizando o ladder, vejam que são bem parecidos os desenhos, só que agora eu represento por contatos. O nome dessas ligações aqui, em CLPs e em ladder, a gente vai conhecer como contato. Isso aqui é um contato normalmente aberto e esse é um contato normalmente fechado. Lá, quando a gente estiver aprendendo ladder, a gente vai ver bem o que é isso e as diferenças entre eles. Então, aqui eu tenho a mesma lógica implementada do que a lógica relé, onde eu vou ter PB 1 end CR1 ou LS1, e isso tudo, assim como eu tinha aqui, end not CR2. Quando eu tenho um tracinho aqui, são not CR2. End not CR2.
Então, a lógica é basicamente a mesma e a representação é bem parecida. E é por isso que Ladder é extremamente utilizado. Por quê? Porque é uma linguagem que é muito próxima à lógica de relés, que engenheiros elétricos estão acostumados a projetar, estão acostumados a fazer todo o desenho do circuito. Então, trazer a linguagem relé para uma linguagem de programação, que pode ser simulada, que pode ser testada, que pode ser extremamente estressada no sentido de eu posso fazer vários testes de modificação para saber como aquele equipamento vai funcionar, é bem mais viável do que fazer a lógica de programação por relés, que eu vou ter que fazer a troca de fios, vou ter que refazer a instalação do relé e etc. Então, por isso que Ladder é extremamente utilizado, porque tem essa aproximação com a lógica de relé, sem a necessidade necessária de ligar todos os fios e todos os relés necessários. Uma outra linguagem de programação, e aí é uma linguagem que se aproxima extrema ao assembly, é essa linguagem de programação para CLPs, que é uma linguagem de extremo baixo nível, que eu estou preocupado com as entradas, com hardware, e por isso que ela se caracteriza com uma linguagem de baixo nível. E que eu tenho uma sequência de instrução bem definida. Então, start, PB. Então, Ladder só tem esses dois símbolos como principais. Não, tem vários símbolos, mas a gente vai aprender já já, assim que a gente chegar em linguagem Ladder. Como eu estava falando, a linguagem de baixo nível, que é muito próxima ao assembly, que eu tenho uma sequência de instruções e preocupado onde está sendo armazenado, por exemplo, comece PB1, end CR2. Então, estou fazendo uma operação end com essa variável e essa variável. OR, essas variáveis, end, OR, e etc. Note que nessa linguagem de programação de baixo nível, eu estou descrevendo exatamente o que está no meu circuito. Programar dessa forma é bem mais complicado. Por isso que, novamente, a gente usa Ladder. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de explicar quando eu estou falando de CLPs, é que, se vocês já usaram MATLAB, provavelmente vocês já usaram, vocês conhecem linguagens textuais e linguagens gráficas. Quem já usou o MATLAB sabe. A linguagem textual, eu consigo fazer a mesma coisa que as linguagens gráficas, com uma certa mais dificuldade. Então, lá no MATLAB, o paralelo que eu faço é, a linguagem textual é o que você programa lá no editor. E a linguagem gráfica é quando vocês usam o Simulink, por exemplo, o Xcos do Scilab, por exemplo. Então, tem esse paralelo. Eu consigo fazer as mesmas funcionalidades e ter as mesmas funcionalidades, só que uma eu tenho que me preocupar com o código em si e o outro é só arrastar bloquinhos. Como, por exemplo, a linguagem de programação de blocos funcionais. Nos blocos funcionais, eu tenho blocos, como o próprio nome já diz, em que eu faço as ligações das entradas e saídas utilizando elementos gráficos. Então, por exemplo, se eu tenho uma porta AND, eu tenho um bloco de AND. Se eu tenho uma porta OR, eu tenho um bloco de OR. E assim sucessivamente. Basta arrastar esses bloquinhos que eu produzo uma lógica de programação voltada para o controle, voltada para CLPs. Uma outra linguagem gráfica, a gente já viu os blocos funcionais e a lógica Ladder, é a linguagem Graphset, ou SFC, Sequential Function Chart, que é bem parecida com o fluxograma de como tem que ser executado determinadas tarefas, onde eu tenho um passo inicial e realizo determinada ação e faço certas checagens nessas transições. A gente vai falar de Graphset ainda nessa unidade, se eu não me engano, na aula da próxima quinta, da quinta que vem a outra, na verdade, daqui a 7 dias, praticamente. A gente vai falar sobre Graphset, vai falar como é a lógica voltada para esse fluxograma e como é que eu faço essa representação utilizando todas as funcionalidades que o Graphset nos permite. Então, é um funcionamento por passos de um processo automático, similar aos diagramas de blocos funcionais, e cada bloco ele representa um estado do processo, e cada transição ele representa um evento. Basicamente, essas transições são verificações sobre o que
o que está acontecendo para haver a mudança de um estado do meu sistema para um outro estado. Então, eu tenho que fazer verificações para fazer essa mudança. A gente vai entrar mais especificamente em Graph7 lá nas próximas aulas. Novamente, Graph7 ele se aproxima de um fluxograma da execução do meu código. Então, eu posso arrastar bloquinhos, eu posso realizar esse fluxograma, que é diferente do nosso bloco funcional. O bloco funcional, eu tenho que programar exatamente a lógica que eu quero que ele seja feita. Já na lógica SFC, eu estou preocupado com o fluxo de código que ele vai ser executado. Qual é o passo inicial, qual é a ação que um determinado CLP tem que tomar quando está naquele estado, ligar uma botoneira, desligar um determinado, fechar uma determinada válvula, desligar uma determinada bomba, e etc. Eu realizo minha sequência de ações e digo os passos. Entre os passos, eu tenho esses tracinhos que são as minhas transições. Para realizar a transição, eu tenho que executar um determinado pré-requisito. Seja um pulso de clock, seja ler uma determinada botoneira, ler um sensor, e etc. Então, novamente, a lógica Graph7 ela é bem visual, é um elemento gráfico, obviamente, mas permite dizer o código exatamente o que é que ele tem que ser feito através desse fluxograma. É extremamente fácil de programar, já que a gente está acostumado a desenhar fluxograma, ou pelo menos tem um fluxograma na cabeça do que tem que ser executado quando a gente está fazendo um determinado código. E por fim, a linguagem de programação de alto nível, que ela é bem semelhante a Pascal, que é um texto estruturado que permite o programa trabalhar com determinadas entradas e saídas. É uma programação de alto nível, que ela é ideal para a implementação de programas, de algoritmos, de cálculos, de tomada de decisão como um todo. Eu posso escrever tanto o diagrama em ladder, como está aqui feito, quanto o meu código em alto nível. Se o sensor 1 estiver ativo e o sensor 2 estiver ativo, então ligue a botoneira Sol 1. Se sensor 3 e sensor 4 estiver ativo e o sensor 5 não estiver ativo, então também ligue essa saída. Eu posso ter tanto esse fluxo quanto esse fluxo aqui. Essa aqui é uma lógica simples de funcionalidade da minha linguagem de alto nível, que é permitido também programar em CLPs. Normalmente, linguagens de alto nível elas são utilizadas quando eu tenho um processo de tomada de decisão bem mais superior, que exige mais funcionalidades que o ladder nos proporciona. A gente vai ver que o ladder é bastante poderoso, eu posso fazer contadores, temporizadores, ter entradas digitais, analógicas e etc. Mas a linguagem de alto nível ele sempre vai ser superior no sentido de ser mais fácil de programar utilizando algumas funcionalidades do que a lógica de alto nível dá, que o ladder não nos proporciona tão simples. Ele proporciona, mas não tão simples quanto a linguagem de alto nível que a gente já está acostumado a programar 1 milhão de vezes. Então, entenderam as 5 linguagens de programação? Só passando uma revisão rápida. A linguagem ladder, parecida com escadinha, que lembra o circuito de controle de relé. A linguagem de programação de baixo nível, que se assemelha a assembly, onde eu passo instrução por instrução, linha a linha. Lembre da linguagem assembly lá, que a gente aprende quando vai começar a programar. A linguagem através de blocos funcionais, que aqui é muito parecido com o Simulink. Se vocês já utilizaram o Simulink, vocês sabem com certeza como é que ele funciona. Que eu ligo as entradas com as saídas de blocos funcionais que realizam determinadas funções, seja armazenamento, seja blocos funcionais ou sejam funções específicas, e etc. A linguagem Graph7, ou a linguagem CFC, que essa linguagem está mais parecida para um fluxograma, mas também é uma linguagem de programação, e lembrem-se, eu posso ter a comunicação entre essas linguagens. Eu não preciso utilizar necessariamente somente a linguagem Graph7, somente a linguagem ladder e etc. Eu posso utilizar a comunicação entre elas. E, por fim, a gente tem a linguagem de texto estruturado, que é bem semelhante a Pascal. Então, não é estranho para vocês que sabem programar em C++, C, Python e etc.
Deu para entender as 5 linguagens de programação? Sim? Excelente. Então, vamos se preocupar agora com a parte final da nossa aula, falar um pouco sobre a linguagem ladder, que é a linguagem que a gente vai utilizar nessa disciplina. Bom, um programa ladder ele é constituído por um conjunto de sequências lógicas equivalentes aos esquemas de comandos elétricos. Então, basicamente, ele vai funcionar semelhante a chaves que ligam e desligam. Vão ser valores digitais, sim, que a gente vai trabalhar inicialmente. A gente vai ver, vai até chegar a ver que a gente pode trabalhar com valores analógicos, mas os digitais são bem mais simples de trabalhar e é o que a gente vai acabar trabalhando nessa disciplina por ser mais simples. As sequências são compostas por elementos gráficos limitados à esquerda e à direita por linhas de alimentação. Então eu vou ter basicamente 2 linhas e entre essas linhas eu vou ter uma lógica específica. Como eu já mostrei para vocês, já adiantei para vocês algumas lógicas de AND, de OR e etc. Essas linhas, elas funcionam basicamente da seguinte forma. Essa linha, ela é energizada, seja com 220 volts, 220 volts, chega, 220 volts, seja 5 volts e etc. E eu vou ter ligações aqui que vai permitir o fluxo de energia dessa linha para essa linha que normalmente está ligado no terra. Então, aqui tem um GND, ground, ligado no terra. Essa linha aqui, ela não é energizada e essa linha é. Então, quando eu tenho uma lógica que permite o fluxo de energia dessa linha para essa, eu estou energizando todo esse trajeto. Então, eu vou ter uma energia que passa da esquerda para a direita. E entre eles eu tenho esses elementos gráficos que vão implementar a minha lógica. Na lógica ladder, os elementos gráficos são de entrada e saída, de variáveis internas que são manipuladas, não necessariamente essas variáveis vão aparecer lá na minha saída, então são variáveis manipuladas e internas ao nosso programa. Operações aritméticas e lógicas eu posso programar, e blocos funcionais, como temporizadores, contadores, funções de controle e etc. Então, já respondendo a pergunta do Arthur, um pouco atrasado, mas respondendo, esses são os contatos existentes na lógica ladder. Eu tenho contato normalmente aberto, normalmente fechado, sensitivo à borda de subida e sensitivo à borda de descida. Como é que funciona? Esse contato normalmente aberto, ele é basicamente uma chave. Tá? Ele é uma chave que ela está, como o próprio nome já diz, normalmente aberta. Então, vai ser algo assim. Que esse contato funciona. Quando eu pressiono um determinado botão, essa chavezinha fecha e eu fecho o fluxo de energia. Normalmente fechado, normalmente fechado é justamente o contrário. Eu tenho minha chave, que ela está fechada inicialmente, e quando eu pressiono um determinado botão, ela abre. Sensitiva à borda de subida, você já sabe, sensitiva à borda de subida, tem bordas de sistema, de sinal. Quando eu tenho uma borda de subida, esse contato, ele fecha, então ele foi sensível a essa borda de subida. E também eu tenho um sensitivo à borda de descida, normalmente representado pelo contato aberto com uma letrazinha interna, P ou N. P para a borda de subida e N para a borda de descida. Os contatos são utilizados para representar os sinais de entradas ou contatos auxiliares de bobinas. A gente vai ver o que são esses contatos auxiliares. E o que é a bobina? Bobina, basicamente, são as saídas do meu sistema. Então, por exemplo, uma bobina normal, aqui seto a bobina como alta ou como baixa, ligo ou desligo a bobina, então representada por esses parênteses ligados ou por essa bolinha. Eu tenho a bobina de set,
que aí ela funciona para ligar o sistema e permanece ligado até ele ser desligado por uma bobina de reset. Então, esse set, ele basicamente configura a saída do meu CLP para sempre 1. Foi ativado só uma determinada hora, mas esse set serve para mantenha em 1. O reset é basicamente zere aquela saída. Eles funcionam normalmente em conjunto. O set seta para 1 e o reset, ele reseta, como o próprio nome já diz, para 0. Ele liga a saída e outro desliga a saída em definitivo. E o pulso, ele serve para dar um pulso, normalmente PWM, na minha entrada. Para ativação de um determinado relé, para fechar um determinado circuito, e etc., é utilizado essas bobinas de pulso. Então, esses são os elementos básicos do meu ladder. Bobinas normalmente aberta e normalmente fechada. E os contatos normalmente aberto e normalmente fechado. E as bobinas normal, set e reset são as básicas que a gente utiliza. A de pulso, tanto de bordo sensitivo de bordo de subida e bordo de descida, são poucos utilizadas, mas também existem e dá para vocês usarem quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês. Então, como é feito um acionamento simples de uma determinada bobina? Ela é feita da seguinte forma. Esse circuito aqui é um circuito ladder simples que tem fluxo de energia, como eu falei para vocês, saindo dessa linha e partindo para essa, desde que esse contato esteja ativo. Quando esse contato estiver ativo, basicamente é uma chave, quando essa chave fechar, pressionando o botão, um determinado sensor de presença e etc., eu fecho esse circuito e deixo a energia fluir dessa linha para a próxima linha, ativando a minha saída, que é 01. E normalmente a gente dá um nome seguindo por um número. Então, I para entrada, pode ser O para saída, pode ser Q para saída. Tudo isso a gente faz a nomenclatura para facilitar quando a gente for trabalhar o projeto lá nas minhas palavras do meu CLP e saber exatamente qual linha tem que ligar onde. Então, isso facilita a vida da gente quando está trabalhando. E essa lógica é uma lógica de acionamento simples. Eu pressionei um botão, fechou esse circuito, aciono uma determinada bobina. Essa lógica aqui de baixo é uma lógica AND, porque é necessário que tanto um esteja pressionado, quanto o 2 esteja pressionado. Então, como está ligado em série, isso são duas chaves ligadas em série. Duas chaves em série, vocês já sabem, que é uma lógica AND. Da mesma forma que a gente tem duas bobinas, ou dois contatos em paralelo, são duas chaves em paralelo, para haver fluxo de energia. Eu posso tanto seguir por cima, quanto por baixo. Seguindo por cima, eu ativo I01, e seguido por baixo, eu deixo ativado o I02. E isso permite o fluxo de energia para ativar o Q01. São as lógicas simples de programação, a combinação delas pode fazer circuitos AND, OR, NOT, SHOR e etc. E esse circuito aqui que é extremamente importante, que é chamado de circuito de selo elétrico. Esse circuito ele vai funcionar basicamente da seguinte forma. Perceba que esse contato aqui, deixa eu pegar aqui uma cor. Esse contato aqui, ele tem o mesmo nome da minha bobina. Isso é, ela normalmente está aberta, bobina dessa forma, entrada dessa forma normalmente está aberta, só que quando I01 for acionado, eu vou ter um fluxo de energia daqui de cima até a minha bobina Q01. Logo, quando minha bobina Q01 for ativa, esse circuito aqui vai ser fechado e essa ligação vai ser fechada, permitindo o fluxo de energia daqui até aqui. Quando essa bobina de cima for
desligado, quando esse contato for desligado, quando eu não tiver energia aqui, esse contato aqui, ele vai permanecer ativo, porque basta ser ativo um determinado momento. Quando o Q01 foi ativo, esse contato ele é fechado em definitivo e ele não é mais desligado. Isso funciona para acionamento em motor, que eu pressiono o botão, ligo o motor e desligo e solto o botão. Quando eu soltar o botão, o meu motor tem que continuar rodando. Então, é assim que funciona o selo elétrico. Novamente, como é que ele vai funcionar? Eu tenho meu circuito ladder dessa forma, que normalmente essa chavezinha está aberta, essa chave Q01, e eu tenho uma outra chave, que é a chave I01. Quando eu fecho essa chave, ou esse contato I01, eu fecho esse circuito acionando Q01. Acionando Q01, eu fecho também essa chave. Fechando essa chave, ela fica fechada em definitivo. Deixando ela fechada em definitivo, mesmo quando eu soltar esse botão ou esse determinado contato, o fluxo de energia vai percorrer esse caminho sempre, acionando Q01 em definitivo, até uma determinada lógica, fazer o fechamento. Normalmente a gente tem um outro circuito aqui, um outro contato aqui de emergência, normalmente aberto, normalmente fechado, depende, claro, da lógica que a gente está implementando. Mas, importante, selo elétrico funciona dessa forma. Eu energizo o motor em definitivo, deixo ele permanentemente ligado quando uma condição é satisfeita. Nesse caso ativei o contato I01, então a bomba Q01, por exemplo, sempre vai estar ativo por causa desse fluxo que em definitivo vai estar fechado. Deu para entender? Agora a lógica ladder, mais ou menos, os símbolos principais, tanto os contatos, quanto a bobina, quanto as lógicas de acionamento, tanto acionamento simples, lógica IND, lógica OR, e o selo elétrico. Estão acompanhando? Sim. Professor, aí no caso, porque eu lembrava que tinha essa estrutura, mas aí aquelas bobinas que você falou, a set e a reset, seria uma simulação disso aí ou é um hardware específico ou algo do tipo? São bobinas específicas. Bobinas não, desculpa, são contatos específicos de set e reset. Mas ela basicamente segue essa lógica também. Se você... Vamos pensar o seguinte. Essa bobina 7, de longe, ela funciona só como daquela forma. É um contato dessa forma aqui. Mas internamente, o que está sendo funcionado é isso aqui. É um selo elétrico. Tanto de set quanto de reset. Normalmente aberto, normalmente fechado. Mas eu consigo fazer essa programação também utilizando na mão dessa forma. Eu tenho tanto as bobinas já prontas, quanto eu posso programar set e reset dessa forma. Massa. Então vamos para um exemplozinho simples. Na próxima aula a gente vai aprender a montar realmente o ladder. Esse aqui é só um exemplo para situar vocês e a gente finalizar a aula entendendo como é que funciona o ladder, mais ou menos, o que é, quando utilizar um contato aberto, quando utilizar um contato fechado. Então, um reservatório de água é composto por um tanque, a gente tem esse tanquezinho aqui, e uma bomba e 2 sensores, nível alto e nível baixo. Onde I01 vai ser o nível baixo, esse aqui, e I02 vai ser o nível alto. E o funcionamento do sistema é o seguinte: quando o nível baixo não está detectando água, é um sensorzinho de presença. Então, quando ele não está detectando presença, a bomba é acionada para encher o tanque. Então, vai ter fluxo de água daqui para cá para encher esse tanque com água. Então, por exemplo, quando é que isso acontece? Quando o meu nível de água está, por exemplo, aqui.
meu nível baixo não está detectando água. Por ele não estar detectando água, eu tenho que acionar a bomba para encher o nível. E aí eu tenho um nível alto de segurança. O nível alto de segurança serve para, quando eu detectar água acima nele, eu desligo a minha bomba para não deixar transbordar. Imagina que é água ou imagina que é um líquido corrosivo que vai danificar minha planta. Eu não posso deixar ele transbordar jamais, senão eu vou danificar a minha planta e perder dinheiro com isso. Para evitar isso, eu coloco um sensor de nível alto. Toda vez que eu detectar água ou líquido naquele nível, eu desligo a bomba para deixar o nível descer, percorrendo esse sentido aqui, até a água descer. Claro que, pela lógica ser simples, eu vou ter o caso de eu estou enchendo, cheguei em um determinado nível, desligo a bomba. Aí, quando eu não detecto nada, eu ligo a bomba de novo. Então, eu vou ter uma oscilação em torno ao nível alto. A lógica é simples, mas ela vai funcionar para o nosso exemplo. Tá? Mas, por exemplo, cheguei na indústria, está tudo desligado, vou ligar meu sistema. Então, meu nível baixo ele não está detectando água. Por ele não estar detectando água, eu começo a encher, eu aciono a bomba para encher de água o meu reservatório. Então, lógicazinha simples, um exemplozinho simples para a gente entender. Novamente, utilizando a lógica set reset, a gente pode programar um ladder da seguinte forma. Eu tenho meu sensor I01, quando ele não está detectando água, eu seto a bomba para ligado, e quando eu detecto a bomba, ou detecto água lá no nível alto, esse circuito aqui é fechado, eu reseto a bomba. Ou seja, o que é que essa lógica está me dizendo? Quando o I01 não está detectando água, esse aqui é normalmente fechado, então, enquanto ele não estiver detectando, o meu set bomba está ativo. Quando ele detectar água nesse sensor, eu abro a bomba e por ela estar aberta, como ela já estava em set, então ela continua funcionando perfeitamente. Então vai encher o meu nível, até chegar no meu high sensor. Quando chega no meu high sensor, esse circuito aqui, ele é ativo, então eu fecho ele e assim eu reseto a minha bomba. Eu seto a saída dela para zero. Então eu vou começar a secar. Secando, até, de novo, esse valor aqui está ativo. Quando esse valor aqui, quando eu não estiver detectando água, aí sim, eu começo a encher de novo, eu fecho esse circuito e seto a bomba para 1. E começo a alimentar novamente o sistema até chegar no high sensor novamente. Então, vou ligando, desligando, ligando e desligando. Então, vai funcionar como uma lógica liga-desliga. É um controlador simples, mas ele funciona à base de ladder e ele funciona com base em CLPs. Essa é com a lógica set reset. Sem a lógica set reset, eu posso implementar da seguinte forma. Eu tenho um selo elétrico com Key01, a lógica de set, como o Mohamed perguntou, está aqui, ó. Essa lógica aqui é uma lógica de set reset, utilizando sem utilizar aquelas bobinas de set reset que a gente possui. Então, enquanto o meu sensor alto não for detectado água, enquanto não for detectado água no meu sensor de alto, esse circuito está ativo, permitindo energia nesse sentido. No momento que eu detecto água aqui acima, esse sensor fecha, então ele abre esse circuito e não permite fluxo de energia. Então minha bomba ela deixa de ser alimentada. Perfeito. Mas enquanto ele não está não tem nível aqui, não está sendo medida a tensão
Nesse sensor de presença, esse contato está fechado, então tem fluxo de energia daqui até aqui, até esse outro sensor. Nesse outro sensor, que é o meu sensor de nível baixo, normalmente fechado, também é. Enquanto eu não estou sentindo nível aqui, ele está fechado. Então, quando a minha água está aqui embaixo, quando o meu nível de água está aqui embaixo, esse sensor aqui, ele está fechado, e esse sensor aqui também está fechado. Logo, tem fluxo de energia ativando a minha bomba. Quando meu nível sobe, e eu começo a detectar tensão aqui, ou começo a detectar presença nesse meu sensor, eu abro esse circuito, porém tem o selo elétrico que vai funcionar e permitir fluxo de energia nesse outro sentido, ativando a minha bomba, de toda forma. Então, é um circuito set e reset também. Por quê? Quando eu detectar aqui água no nível acima ou no nível do high sensor, eu abro esse circuito, reseto esse meu valor, e independente do meu valor de high estar fechado, não vai ter fluxo de energia, porque eu não permito a energia fluir a partir de I02. Então é uma lógica utilizando as bobinas normais que a gente tem sem a necessidade de set reset. Então, em alguns CLPs, aquelas bobinas, desculpa, eu estou dizendo bobina, mas é contato. Aqueles contatos de set reset, eles não estão presentes e não estão implementados no meu ladder. Então eu posso implementar utilizando a lógica de bobinas simples, de bobinas não, de contatos simples, desculpa gente, está confundindo. De contatos simples, que servem como entradas set e reset, utilizando a lógica de selo elétrico. Tá? Deu para entender até agora os dois casos, utilizando set reset e utilizando as bobinas e contatos normais? Deu. Show. É porque assim, eu fico perguntando porque eu preciso de um feedback de vocês. Na aula, na aula presencial, a gente consegue ver quem está entendendo e quem não está. E agora a gente não consegue. Por isso eu quero saber se vocês estão acompanhando. Enfim. Uma outra forma de se fazer essa mesma lógica é utilizando variáveis auxiliares. E aí é interessante de fazer utilizando essas variáveis auxiliares, porque eu não preciso necessariamente fazer o set reset e utilizar saídas que vão estar necessariamente lá na minha saída do meu CLP. Ela pode ser uma saída interna do meu programa. Por ser uma saída interna do meu programa, a gente acaba chamando ela de variáveis auxiliares. Então, perceba que a lógica implementada aqui é essa mesma lógica, só que ao invés de estar utilizando dessa forma, eu estou utilizando variáveis auxiliares, que eu chamei de M01 e M02, que quando o sensor I01 não está ativo, então eu tenho um fluxo de energia, um fluxo de energia daqui para cá, que vai ativar essa minha bobina M01. Ou seja, ela vai ativar essa bobina aqui. Quando esse contato aqui. Então, esse contato, essa bobina está ligada diretamente a esse contato. E 02 é o meu sensor superior, se eu não me engano. Não, e 02 é o inferior. E 02, quando ele está... Esse é para esse. E esse é para esse. Quando ele não está detectando água, ele fecha esse circuito e permite energia nesse M02. Então, aqui, eu vou ter energia nesse sensor. Desculpa, nessa bobina. Logo, esse circuito aqui vai estar fechado, permitindo fluxo de energia nesse sentido. Então, eu estou utilizando as bobinas aqui na minha saída como variáveis auxiliares.
esses valores de M01 e M02 não vão aparecer lá na minha saída do meu CLP. Não, elas são internas ao meu programa. Então, são variáveis auxiliares que me ajudam a tomar decisões com base nos valores dos meus sensores I01 e I02. Então, essas informações fecham esse circuito, fazendo funcionar a minha bomba que está lá na minha posição 01, Q01. Fechando esse circuito, eu fecho esse aqui também, permitindo o fluxo nesse sentido, mesmo quando esse contato está desligado. Então, eu tenho um selo elétrico aí de 7. Quando o meu M02, M01 aqui, ele abrir, ou seja, quando eu detectar água aqui em cima, eu abro esse sensor e não há mais fluxo de energia nesse sentido. Logo, eu desligo essa entrada, então não tem mais fluxo de energia e minha bomba ela é desligada. Então é isso, gente, na aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado a todo mundo que participou. Espero que deu para entender a lógica ladder, espero que dê para entender também a norma 61131, que são a norma que funciona para regulamentar e dar um norte de como devem ser seguidas os requisitos de hardware para funcionar, CLP, as linguagens de programação, e a gente viu uma introdução a ladder. Na próxima aula, a gente vai aprender a como programar em ladder propriamente. Vamos fazer um testezinho, eu vou passar o software Click02 para vocês utilizarem como simulação de CLPs. Então, vocês vão conseguir programar da casa de vocês. É um software extremamente leve e vocês vão conseguir utilizar sem grandes problemas. Tá? Bom, antes de encerrar a aula de hoje, ficou alguma dúvida? Algum tópico não ficou muito claro? Eu peço desculpa pelo enrolado que eu dei aí em um determinado momento, mas espero que dê para entender. Vou encerrar a gravação aqui e vou abrir para vocês tirarem dúvidas.